Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Espero que estejam também todos e todas passando bem. Essa semana a gente vai começar a discutir o funcionalismo. É uma tese, como eu já mencionei para vocês em outros vídeos, bastante importante para as ciências cognitivas e que diz respeito ao problema, ao clássico problema, né, em filosofia da mente, da relação entre mente e corpo. Para a gente entender qual que é a novidade e até a originalidade do funcionalismo, é importante a gente ter uma outra tese, que é a tese da identidade mente-cérebro, para contrastá-la com o funcionalismo. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo é introduzir o problema mente-corpo, apresentar a tese da identidade mente-cérebro e colocar algumas objeções a essa tese que serão então recuperadas pelo funcionalismo. E aí, em outro vídeo, a gente discutirá o funcionalismo e como que ele se safa, né, digamos assim, de algumas dificuldades que a gente verá aqui na tese da identidade mente-cérebro. Ok? Bom, esse aqui é um mapa geral das teorias, das principais, talvez certamente não todas, são muitas, mas as principais teorias que nós encontramos da relação entre mente e corpo. Então, a gente tem um núcleo duro de teorias que a gente poderia dizer que são monistas, né, que vão dizer que só há um tipo de entidade, de substância, né, só há matéria, por exemplo. Então, seriam as versões materialistas, né, mas não necessariamente materialistas, né. A gente pode dizer, como no caso do panpsiquismo, né, que tem uma única matéria, ou uma única substância, mas que ela é ao mesmo tempo material e psíquica, né. E temos as tradicionais versões dualistas, né, que vão dizer que nós temos dois tipos de substâncias, ou pelo menos dois tipos de propriedades. Eu vou me concentrar aqui hoje só na teoria da identidade tipo-tipo, porque, como eu disse, ela serve muito bem para a gente fazer um contraste com o funcionalismo. Bom, antes de a gente começar a discussão sobre a teoria da identidade tipo-tipo, seria interessante a gente ter um quadro geral dos fenômenos mentais, né? Quais são exatamente os fenômenos mentais? Basicamente, a gente distingue em dois tipos: sensações e aquilo que a gente chama de atitudes proposicionais. Bom, sensações abrange várias coisas. Abrange as sensações perceptivas, né? As sensações que nós temos, por exemplo, enquanto estamos vendo, ouvindo, degustando, mas também sensações corporais, sensações que a gente tem enquanto movimenta, por exemplo, os nossos membros. A gente, inclusive, consegue, né, ter ciência da localização dos nossos membros em função dessas sensações corporais, mas também, inclusive, de alguns órgãos internos. E também, né, as sensações que estão associadas às nossas emoções e sentimentos, né? São chamadas também de sensações afetivas. Bom, as atitudes proposicionais são crenças, desejos, intenções, tudo aquilo que a gente pode descrever associando, né, uma proposição, que é uma afirmação, né? Eu acredito, por exemplo, que a Terra é redonda. Eu desejo, por exemplo, que haja água na geladeira. Eu tenho a intenção de gravar esta aula. Então, eu sempre consigo descrever, né, o conteúdo dessas atitudes proposicionais em termos de uma afirmação. Os nossos desejos, crenças e intenções são atitudes que nós temos em relação a certos estados de coisas que podem ser descritos por uma afirmação ou por uma proposição. Por isso a expressão, né, atitudes proposicionais. Veja que com relação, né, a uma mesma proposição, eu posso ter diferentes atitudes. A proposição está chovendo, né? Suponha que eu acredite nisso. Pode ser verdadeira ou falsa, verdadeira se estiver chovendo, falsa se não estiver chovendo. Mas ela também poderia ser objeto de um desejo. Eu poderia desejar que estivesse chovendo. Então, é um ponto central que a gente pode ter diferentes atitudes em relação às proposições, formando então diferentes tipos, né, de estados mentais, como crenças, desejos, intenções, imaginações, e assim por diante. Bom, o que há de comum
Será que a gente pode identificar um elemento que seja comum, né, a todos esses itens mentais? Bom, várias teorias já foram formuladas. Uns vão dizer que a consciência, né, seria o elemento comum, né, a todos os fenômenos mentais. Mas, no entanto, alguns desses elementos nem sempre são conscientes. As nossas crenças nem sempre são todas elas conscientes. Tem várias das minhas crenças que, nesse momento, elas estão, digamos assim, dormentes. Elas vão ser acionadas só em determinadas circunstâncias, né? Então, nesse momento, claro, quando eu vou, ao mencioná-la, ela se torna consciente, mas até então, a crença, por exemplo, de que tem uva na minha geladeira não era uma crença consciente. Passou, né, a ficar consciente assim que eu a mencionei, ou assim que eu ajo, né? Se eu estou com fome, me surge o desejo, a intenção de comer uva, então, sabendo que tem uva na geladeira, eu me dirijo à geladeira. Então, quando ela é posta em ação. Mas, enfim, em outros momentos, ao longo do dia, não há nenhuma razão para poder pensar, né, que essa crença estaria, né, ocupando lugar no meu fluxo de consciência. Então, é uma exigência, né, muito rigorosa, né, a consciência como um traço do mental. Até poderíamos, talvez, colocar uma condição um pouco mais fraca. Dizer o seguinte: bom, qualquer item mental deve ser um que pode vir a tornar-se consciente, não que seja consciente. Mas, alguns diriam, muitos dos nossos processos mentais ocorrem de uma maneira inconsciente e talvez sejam inacessíveis, nem mesmo por terapia ou qualquer outro procedimento. Pega o caso da percepção, como eu já disse para vocês. Segundo algumas teorias, especialmente no computacionalismo ou no cognitivismo clássico, a gente iria transformando, né, as imagens retinais até chegar na percepção consciente, onde os objetos são colocados no espaço tridimensional. Haveria uma série de representações intermediárias, às quais nós não temos acesso consciente, mas que faz parte do nosso mecanismo perceptivo. Será que a gente estaria disposto a dizer que essas representações intermediárias não são fenômenos mentais? Pode haver dúvidas sobre isso, mas aqueles que gostariam de defender que sim, rejeitariam então, mesmo essa concepção mais fraca, como sendo suficiente para o fenômeno mental. Bom, e a racionalidade? Será que ela poderia ser a marca, né, do mental? Bom, crenças, certamente, elas são submetidas, né, a demandas de racionalidade. É de se esperar, embora nem sempre esse seja o caso, nós temos visto isso muito ultimamente, mas é de se esperar que as nossas crenças sejam razoáveis ou baseadas, por exemplo, na evidência. É de se esperar que as nossas crenças sejam coerentes entre si. Quando você demonstra para uma pessoa que ela tem crenças inconsistentes entre si, ela tem que tomar uma decisão com respeito a qual crença ela vai manter e qual crença ela vai abandonar. Embora, como eu disse, isso nem sempre aconteça, mas quando isso não acontece, nós dizemos que temos aí uma manifestação da irracionalidade. Mas, no entanto, essa característica não parece estar presente em em outros fenômenos mentais. As sensações não parecem ser em si mesmas, né, racionais ou irracionais. Parece que não é um predicado, né, que de alguma maneira se aplica, né, às sensações. Uma outra marca, né, do mental que foi proposta pelo Brentano, talvez seja a mais consensual, é a marca da intencionalidade. Aqui a gente não pode confundir, né, intencionalidade com intenções. Intenções é quase uma espécie de querer, né, um plano, quando eu me proponho fazer alguma coisa. Então, eu tenho a intenção de fazer alguma coisa. Intencionalidade não é isso. Embora a intenção de fazer algo seja uma instância de intencionalidade. Mas o que é, então, a intencionalidade? Intencionalidade é direcionalidade. É a ideia de que os nossos estados mentais, ou os nossos fenômenos mentais, são sobre alguma coisa. São direcionados a um evento no mundo.
Então, mesmo as nossas emoções, por exemplo, elas têm uma direção, elas são sobre alguma coisa. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de altura. Sinto saudades do meu pai, por exemplo. Então, são emoções, sentimentos que têm um objeto. E esse objeto é justamente a direção, aquilo para o qual a minha emoção aponta. Crenças, desejos, intenções que são proposicionais têm como direção justamente esse estado do mundo ou essa proposição que é o seu conteúdo. Então, todos os estados mentais parecem ter uma certa intencionalidade. A percepção também, eu percebo objetos. Então, a direcionalidade, digamos assim, meus estados perceptivos são justamente os objetos da minha percepção. Então, nesse sentido, parece que todos os fenômenos mentais têm a marca da intencionalidade. Será então que todos os fenômenos mentais têm um objeto, são então marcados, né, pela intencionalidade? Alguns vão dizer que não, que há algumas poucas, mas há exceções. Então, a ansiedade, por exemplo, ou mesmo a depressão, elas não parecem que são humores, elas não parecem que têm efetivamente um objeto. A ansiedade, ela muitas vezes nem tem uma causa aparente. Essas seriam, alguns vão dizer, contra-exemplos a propósito de que a intencionalidade é uma marca do mental em geral. A resposta que normalmente é dada a isso é que, de qualquer modo, mesmo esses humores, né, como a ansiedade, eles marcam pelo menos uma certa maneira pela qual o indivíduo está conectado com o mundo. Ainda que ele não tenha um objeto, ele marca um modo de se relacionar com o mundo. Nesse sentido, haveria ainda uma espécie de direcionalidade. Então, a direcionalidade pode ser entendida em termos do objeto, da sensação, da crença, do desejo, mas também em termos de uma relação, modo de se relacionar com o mundo. Nesse sentido, a intencionalidade, então, seria, de fato, a marca do mental. Ainda que ela tivesse, então, variações, ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Bom, mas isso era para a gente ter um quadro dos fenômenos mentais. Bom, agora vamos então introduzir o problema mente-corpo. O problema ele pode ser apresentado, ou pelo menos introduzido, a partir da distinção entre as diferentes maneiras pelas quais a gente acessa os fenômenos mentais. Então, a gente pode acessar os fenômenos mentais a partir daquilo que a gente chamaria da perspectiva da primeira pessoa. Nesse caso, a gente considera o modo como os nossos estados mentais, percepção, emoção, eles se manifestam, né, a nossa consciência. Quando eu percebo o mundo, os objetos se manifestam de uma determinada maneira, a minha consciência. Quando desejo alguma coisa, né, o mundo, né, se manifesta a minha consciência de uma certa maneira, né, a minha atitude em relação ao mundo manifesta a minha consciência. Pela introspecção, né, eu posso acessar o modo como o mundo está se manifestando, a minha consciência, o modo como eu estou me relacionando com o próprio mundo, né, se é um desejo, se é uma emoção. E, por outro lado, a gente pode também acessar, né, os nossos estados mentais a partir daquilo que a gente chamaria de uma perspectiva da terceira pessoa. Estados mentais, muitos deles têm manifestações corporais. Eles se manifestam em comportamentos, têm consequências comportamentais. Então, se eu estou sentindo dor, eu posso estar gemendo, ou estou com a musculatura, né, retesada, estou tenso. Isso são manifestações, né, da sensação de dor. Bom, isso já começa a introduzir essas duas diferenças pelas quais os fenômenos mentais podem ser acessados. Já começa a sugerir que tem talvez duas coisas aqui que a gente não sabe muito bem como relacionar.
Bom, os estados mentais acessados na primeira pessoa são os meus próprios estados mentais. Eu acesso os meus estados mentais na primeira pessoa. Nenhuma outra pessoa pode acessar os meus estados mentais dessa maneira, né? Eu tenho autoridade sobre os meus estados mentais. Já as manifestações públicas podem ser acessadas por todas as pessoas. É aquilo que faz parte do mundo físico, né? São os comportamentos. Mas então, como que a gente relaciona isso que é acessível, né, a cada um de nós, através da sua própria consciência, e né, os comportamentos que são acessíveis, né, a todos os indivíduos com aparato perceptivo funcionando. Outra maneira da gente visualizar isso encontra-se nessa passagem, né, no livro do Maslow, Introdução à Filosofia da Mente. Lá ele vai dizer o seguinte: o Leibniz encapsulou este quebra-cabeças quando nos solicitou que imaginássemos uma máquina cuja estrutura produzisse pensamento, sentimento e percepção, aumentado ao tamanho de um moinho, a fim de que pudéssemos visitar seu interior. O que encontraríamos lá? Perguntou Leibniz. Resposta: nada, além de partes que empurram e movem umas às outras, e nunca algo que pudesse explicar a percepção. E aqui podemos pensar também numa versão mais contemporânea, né, em relação ao cérebro. Mesmo que nós tivéssemos uma versão, né, aumentada do nosso cérebro, pudéssemos de alguma maneira passear no seu interior, nós não veríamos lá pensamentos, sentimentos, ou emoções. Veríamos apenas neurônios, processos químicos e outros tipos de células. Então, embora por um lado a gente consiga acessar, né, os estados mentais dos outros através das suas manifestações corporais e comportamentais, nós não temos acesso à mente dos outros. Apenas cada um tem acesso de primeira pessoa aos seus próprios estados mentais. Mas isso sugere que nós temos, então, ou pelo menos essa é a sugestão, nós temos aí dois tipos de substância. Né? É a água para o moinho do dualismo. De um lado, nós temos uma coisa que nós conseguimos acessar através, inclusive, só da nossa própria consciência. E de outro, nós temos um mundo físico que nos dá acesso apenas às manifestações desses estados mentais, mas não aos próprios estados mentais. E aí surge a pergunta: qual que é, afinal de contas, a relação entre essas duas coisas? Mente, corpo. Quando eu acesso a minha mente através da minha própria consciência, através da introspecção, né, quando eu acesso ela na perspectiva da primeira pessoa, eu não vejo, né, a conexão que isso tem com os meus estados cerebrais. Eu não vejo, né, nenhuma conexão, né, constitutiva. Eu não vejo os meus estados cerebrais. São importantes, né, certamente, para que eu tenha os meus estados mentais. Mas quando eu acesso meus estados mentais introspectivamente, eu vejo são os meus pensamentos, as minhas percepções, as minhas emoções. Eu não vejo nenhum processo cerebral. Por outro lado, a gente sabe que a nossa mente depende de processos cerebrais. Se eu sofro uma certa avaria em parte do cérebro, certamente isso vai ter repercussão sobre algumas das minhas funções cognitivas. Mas como então que eu estabeleço a relação entre meus estados mentais, de um lado, e os estados cerebrais, do outro lado? Há uma relação de dependência? Há uma relação causal? Qual é essa relação? Há uma relação, na verdade, de identidade? Eu posso dizer que os meus estados mentais são idênticos aos estados cerebrais? O problema é que eu não consigo ver isso a partir de nenhuma das duas perspectivas. Quando eu acesso, né, os meus estados mentais a partir da perspectiva de primeira pessoa, eu não vejo a conexão que eles têm com os estados cerebrais. Quando eu acesso as manifestações corporais ou comportamentais desses estados mentais, eu vejo processos físicos. Eu não vejo mais os estados mentais enquanto tais. Então eu não consigo ver a conexão entre essas duas coisas. Esse é o problema, né? Mente-corpo. Bom, uma resposta para esse problema é a teoria da identidade tipo-tipo. O que é isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que introduzir essa diferença entre ocorrências e tipos, né? Então, como eu coloco ali a pergunta, né? Quantas letras você vê aqui?
Bom, depende. Posso dizer que vejo 3 ocorrências da letra A ou apenas um tipo de letra, seria a letra A. A ideia aqui é usar essa noção de tipo, de classe, né, para poder fazer uma identidade entre tipos de fenômenos mentais e tipos de processos cerebrais. É isso que a teoria da identidade tipo-tipo vai querer fazer. Ela vai querer identificar não esta percepção que eu estou tendo aqui agora, que pode ser muito similar, por exemplo, a esta outra percepção que eu estou tendo aqui agora, já que eu continuo olhando, né, para a tela do computador. Ela não está querendo falar dessas ocorrências particulares, mas ela está querendo falar de percepções enquanto um tipo. Então, essa percepção que eu estou tendo aqui agora, esse tipo de percepção, que é o mesmo que eu estou tendo, que eu continuo tendo, por exemplo, fechei o olho, abri o olho. Bom, é o mesmo tipo de percepção que eu estou tendo, porque nada mudou aqui na minha tela. Ou quando eu tenho dor de cabeça, pode ser que, bom, às vezes elas variam, mas eventualmente eu tenho o mesmo tipo de dor de cabeça. Por exemplo, no meu caso, sempre dói um pouco mais aqui na frente, uma dor frontal. E em diferentes situações eu tenho exatamente o mesmo tipo de dor de cabeça. E a ideia é, bom, quais são os processos cerebrais que são responsáveis ou que podem ser identificados com esse tipo de estado mental? Essa é a tese que a identidade tipo-tipo vai tentar defender. Defender que há essa identidade entre tipos de eventos mentais e tipos de eventos físicos, em especial eventos cerebrais. Qual é a inspiração para essa tese da identidade tipo-tipo? É a tese que diz que um tipo de fenômeno mental é idêntico a um tipo de fenômeno físico. Bom, a inspiração para essa tese vem de um exame da história da ciência. A gente descobriu em alguns momentos que, por exemplo, água é igual a H2O, ou que calor é igual a energia cinética. A gente conhecia, né, o calor que os objetos se manifestavam através apenas da percepção até um determinado momento. A gente não sabia do que era constituído. Depois verificou-se, essa é uma descoberta científica, mais tardia, de 2 séculos atrás, quando surge a termodinâmica, e o calor ele é nada mais e nada menos que o movimento, né, o calor de um objeto, nada mais e nada menos que o movimento das partículas que constituem, né, esse objeto, energia cinética. A mesma coisa, a gente conhecia a água, as suas propriedades observadas, que ela é incolor, inodor, mas não conhecia a sua estrutura atômica. Uma descoberta científica que só foi possível com a química moderna. Sabia que ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, essas identidades, elas foram estabelecidas ao longo da história da ciência. São identidades entre tipos de fenômenos. Toda vez que você vê água, no fundo, você está vendo H2O. Toda vez que você percebe, né, o calor, no fundo, o que você percebe é energia cinética. Aqui é importante a gente distinguir os conceitos da natureza da coisa. É o conceito de água e o conceito de H2O, o conceito de calor e o conceito de energia cinética. Até então, né, antes da gente descobrir essas identidades, a gente acessava, né, a água através do conceito de água. Depois a gente passou a acessar essa mesma substância através do conceito de H2O. Na verdade, agora a gente tem os 2 conceitos para poder se referir à mesma propriedade. Por que isso? Por que é importante enfatizar essa diferença entre os conceitos e a natureza da coisa? Né? Que eu tenho agora 2 conceitos para poder se referir à mesma coisa e um deles especifica até melhor a natureza dessa coisa. No caso, H2O e energia cinética. Porque é um paralelo aqui interessante, motivo inclusive a identidade tipo-tipo, no caso do problema mente-corpo, entre aqueles modos de acesso. Né? Lembra que o problema surge justamente porque eu tenho o acesso de primeira pessoa aos eventos mentais e o acesso de terceira pessoa, que na verdade me leva, né, aos comportamentos ou às manifestações físicas, né, dos estados mentais. A ideia aqui é chamar a atenção, bom, a gente também tem já, a gente encontra algo semelhante ocorrendo,
né, no próprio mundo físico, a gente acessar a mesma coisa através de diferentes conceitos. E aí, bom, e essa possibilidade, então, de diferentes acessos à mesma coisa pode nos levar a uma tese interessante aqui na relação entre mente e corpo. Podemos pensar algo nos seguintes termos: tipos de estados mentais podem ser idênticos a tipos de eventos corporais ou cerebrais. Então, dor pode ser idêntica, por exemplo, à estimulação das fibras C, um determinado tipo de fibras que nós temos no cérebro. Sensação de bem-estar pode ser idêntico ao aumento da dopamina entre as conexões sinápticas. E o contrário também, já que se trata aqui de uma identidade. Toda vez que tivermos aumento da dopamina entre as conexões sinápticas, teremos também a sensação de bem-estar. Toda vez que tivermos estimulação das fibras C, o indivíduo também terá a sensação de dor. A diferença aqui, novamente, é o modo como a gente acessa essas substâncias, o modo como a gente acessa esses fenômenos. Então, a perspectiva de primeira pessoa, através do conceito dor, me dá um certo tipo de acesso. As neurociências, através dos seus conceitos, me dá um outro tipo de acesso ao mesmo fenômeno, mas agora caracterizando, inclusive, a sua natureza profunda, estimulações das fibras C. Mesma coisa, o nosso vocabulário comum nos permite nos referir à sensação de bem-estar. As neurociências, novamente, permite agora desvendar, né, quais são os constituintes profundos do bem-estar. Seria o aumento da dopamina entre as conexões sinápticas. Então, haveria uma identidade entre esses eventos. Eles, na verdade, são, no fundo, a mesma coisa. Do mesmo modo como a água é idêntico a H2O, a diferença diz respeito à maneira como a gente acessa. Eu posso acessar H2O através das suas propriedades observáveis, ou eu posso acessar a mesma entidade através de conceitos teóricos, como o conceito de hidrogênio e oxigênio. A mesma coisa acontece, então, na relação entre mente e corpo. São duas maneiras diferentes de a gente acessar a mesma coisa. Uma delas, a científica, nos dá, digamos assim, o acesso à sua natureza mais profunda. Qual que é a vantagem dessa posição? Bom, uma coisa é que ela acomoda muito bem esse conhecimento que a gente já tem, que já é, enfim, do senso comum e que foi corroborado e aumentado pela investigação científica, da dependência do mental em relação ao físico. É impossível a gente dissociar completamente o mental do físico, já que a gente sabe que avarias no cérebro certamente compromete as nossas funções cognitivas. E o segundo ponto é que, na verdade, como não há uma distinção mais entre mente e corpo, ou mente e cérebro, no caso dos dois exemplos que a gente deu, não há mais nenhum mistério em relação à causação mental. A gente não tem mais dois tipos de substâncias. E agora a questão como que uma interage com a outra. Na verdade, a gente só tem um tipo de substância, no caso a cerebral, talvez duas maneiras diferentes de a gente acessar a mesma substância. Mas não tem mais nenhum mistério com respeito à causação mental. Um evento cerebral causa outro evento cerebral. Uma outra maneira de dizer que um evento mental causa outro, porque no fundo, como eles são idênticos a eventos cerebrais, eu sempre vou poder rastrear a causação mental em termos de causação de eventos cerebrais. Isso não é nenhum mistério para a ciência física, para a ciência neurológica e qualquer outra ciência natural. Bom, vamos ver agora algumas objeções. Um dos problemas é o seguinte: quando a gente pega os conceitos mentais, não parece que eles sejam apenas uma maneira da gente apontar a mesma substância, o mesmo evento, que é então também especificado pelos conceitos científicos, como no caso de água e H2O. Duas maneiras diferentes para eu me referir à mesma substância. Parece que os conceitos mentais eles já contêm também, neles mesmos, alguma compreensão da natureza dos fenômenos mentais. Pega, por exemplo, o conceito de dor. Parece que já faz parte do conceito de dor a compreensão de que o fenômeno mental, sentir dor, é algo que envolve a consciência, necessariamente envolve a consciência. Por outro lado, eu pego manifestação ou excitação das fibras C.
não parece que aí haja um envolvimento da consciência. O mundo físico não parece comportar, na verdade, essa característica que é essencial, já está presente no próprio conceito de dor, que é a consciência. Né? O modo como a dor se manifesta à consciência não é algo que parece que faça parte do mundo físico e certamente não é algo que está presente na descrição do mundo físico, uma parte do mundo físico, em termos de manifestação ou de excitação, né, das fibras C. Para deixar mais claro essa objeção, se a gente usasse a lei da indiscernibilidade ou a lei dos idênticos, a gente pode explicitar de modo ainda mais claro essa objeção. O que diz essa lei? Essa lei diz o seguinte: para qualquer x e qualquer y, se x e y são idênticos, então para qualquer propriedade P, x tem P, se somente se y tem P. No fundo, basicamente, diz o seguinte: se x e y são idênticos, então eles têm que ter exatamente as mesmas propriedades. Qualquer variação de propriedade significa que eles não eram, então, idênticos. Eles eram, então, discerníveis. Bom, se a gente retoma novamente, H2O tem exatamente as mesmas propriedades que água. E a água tem exatamente as mesmas propriedades que H2O. No entanto, quando a gente pega a dor, ela não tem as mesmas propriedades que as fibras C. Porque dor, como eu acabei de mencionar, ela é consciente. As fibras C não são conscientes. Então, aquilo que a gente chamaria das propriedades fenomenais da dor, né, o modo como ela se manifesta a consciência, e que faz parte da compreensão que nós temos do conceito de dor, não fazem parte da estimulação das fibras C. Então, essa é uma razão pela qual a gente diria que há propriedades distintas entre a estimulação das fibras C e a dor. E isso já seria uma razão, então, para dizer que esses tipos de eventos ou fenômenos não são idênticos. Uma outra razão também para a gente poder pensar não são idênticos é que a dor ela pode, pelo menos em princípio, ser dissociada da nossa estrutura biológica, já que a gente consegue imaginar que seres muito diferentes de nós, sei lá, um marciano qualquer, possa manifestar dor, ainda que talvez ele não tenha as fibras C. A fibra C parece algo muito específico no nosso cérebro. Embora seja necessário, vamos supor, a nossa manifestação da dor, talvez a dor possa se manifestar de outras maneiras. Essa seria mais uma razão pela qual, então, certas propriedades da fibra C, por exemplo, não parecem estar presentes na propriedade de dor, não ser necessárias para a manifestação da dor, já que eu posso ter manifestação da dor sem essas propriedades que fazem parte as fibras C. Isso seria, então, a principal objeção à teoria de tipo T. Nós vamos ver como que o funcionalismo pode apresentar uma resposta melhor para o problema mente-corpo, sem, no entanto, invocar o dualismo. A gente vê isso em seguida.